Talvez o tema da minha ministração de hoje, eu poderia dar qualquer um, gestão do tempo, o tempo perdido, mas redimir o tempo que temos perdido com as distrações do mundo. O nosso dia a dia tem se perdido o tempo que nós temos, o tempo que o Senhor nos dá. E aí o teu tempo para mim é muito importante, ele é valioso, porque o teu tempo significa a tua vida, o teu tempo é a vida que você tem. Enquanto você me escuta, enquanto os teus pensamentos estão aqui, ouvindo o que eu estou transmitindo, esse tempo que está correndo, a sua vida que está correndo, é importante para o reino dos céus. Que a gente saia deste ambiente, deste lugar, realmente transbordando da presença de Deus, para que amanhã, na segunda-feira, não seja igual, na terça-feira não seja igual, na quarta-feira não seja igual, para que o impacto, a influência que eu vou levar ao mundo, seja de transformar realmente aquele ambiente. E nesse momento eu vou entrar com vocês na palavra. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês e a projeção aqui no telão em Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 18. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Efésios dizendo da seguinte forma, eu vou ler com vocês até o 18. Por isso é que foi dito, desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e o Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como os insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Em algumas versões dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, se encham, sejam cheios do Espírito Santo. Até aí. Talvez uma palavra de fácil entendimento, mas tem algo aqui que chama a nossa atenção. Tem algo importante porque ele diz, desperte. Nós temos a escola desperta, mas desperte, o que quer dizer? Desperte é quando a pessoa está dormindo. Desperte porque você está distraído. Desperte porque tem algo importante que você precisa saber. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem facilidade em nos distrair, para que a gente perca o foco do que é importante no reino. E ele diz, desperte você que dorme. Levante-se, desperte. Não fica pensando que a vida não vai passar, que tudo que nós estamos vivendo não vai passar. Uma das coisas que eu aprendi, na nossa população mundial, 7,8 bilhões de pessoas, nós temos algo em comum. Seja o bilionário, seja o mendigo, seja o rico, o pobre, seja o que tem, o que não tem, seja o negro, o branco, seja o jovem, o velho, nós temos uma coisa em comum. Todos nós temos o mesmo tempo. Foi dado a nós a mesma fração de tempo. E aqui é algo muito importante para nós entendermos que o que você é, o que você se torna, depende de como você usa esse tempo que você tem. O que nós somos, o que nós nos tornamos, depende de onde nós investimos o nosso tempo. E por mais que a gente queira achar que não é verdadeiro, aonde nós mais alocamos o nosso tempo, ali nós mais crescemos. Se é talvez falando, fofocando, mais tu cresce em fofoca. Se é na reclamação, mais tu cresce nisso. Mas também se é aos pés do Senhor,
meditando na lei de dia e de noite, muito mais você cresce. Porque a palavra diz para nós entendermos a importância do que o Senhor nos deu. Esse tempo, o tempo não pode ser parado, mas nós podemos controlá-lo. Nós, como seres humanos, podemos controlar o tempo, entendendo tudo que nós temos que cumprir nessa terra, tudo que nós temos que fazer, todas as nossas responsabilidades, todo o nosso comprometimento e toda a nossa dedicação está relacionado ao que realmente a gente entende desse propósito que Deus nos dá e desse tempo que nós temos. Alguns princípios para nós entendermos sobre esse tempo. Quando eu li para vocês a parte de remir o tempo, ou aproveitem as oportunidades, aproveitem ao máximo as oportunidades que Deus dá a cada um de nós. Ele está dizendo remindo o tempo, tornando um tempo muito mais curto, sendo eficaz no que nós estamos fazendo. Entregando tudo com eficiência, qualidade, mas principalmente para agradar ao coração de Deus. Talvez, para o nosso entendimento, a palavra tempo é vida, a vida é definida pelo tempo, a vida é mensurada pelo tempo, a vida é determinada pelo tempo, a vida é vivida pelo tempo, a vida é qualificada pelo tempo. O passar da vida é passar do tempo. A vida é parada pelo tempo. E é nesse momento que algo muda. Quando eu e você morremos, a vida é parada e nós saímos dessa fatia ou dessa específica linha do tempo. Nós saímos deste momento do tempo quando ali nós morremos e entramos no que chamamos de eternidade. Deus foi tão bom com a gente que Ele pegou a eternidade, Ele sempre eterno, vivendo na eternidade, falou assim: como eu vou criar o reino da terra, eu preciso criar um tempo para eles. Como diz Gênesis 1,14, dizendo assim, ó, separando dia e noite para que nós entendêssemos o tempo, entendêssemos os meses, os anos, as estações, verão, inverno, outono, primavera. O Senhor fez isso para que a gente pudesse compreender todo momento que o tempo não para, ele continua passando. E aí é que a gente precisa entender e não tirar isso do nosso entendimento. Nós nos tornamos o que nós alimentamos. Nós nos tornamos o que nós alimentamos. Tudo na nossa vida é assim. Você olha numa foto, ou talvez você presencia uma família abençoada. Você chega no momento com essa família e você está ali olhando, meu, que família maravilhosa, que casal abençoado. É porque eles investem tempo em ter, sim, uma vida saudável, sendo o quê? Aberto, vulnerável uns aos outros, pai, mãe, filhos, aonde que eles têm um entendimento que para eles terem uma família abençoada, protegida, guardada, eles precisam cuidar dos outros. E aí você acha que não, mas é tempo investido. É tempo de cuidado, é tempo de ensinamento, é tempo de disciplina. E é isso que traz uma família ser saudável. Olhamos para um relacionamento então, seja um casamento, um noivado, um namoro. Precisa de tempo, de cuidado, precisa estar ali, precisa estar guardando aquela pessoa, precisa estar protegendo emocionalmente, espiritualmente. Precisa estar alinhado com a pessoa, para que aquilo dali cada dia cresça mais, e aquela união seja totalmente protegida. E aí quando nós colocamos Cristo no centro de tudo isso, tudo muda. O tempo muda. Porque nós começamos a ter o entendimento de que tudo que a gente coloca a mão, tudo que a gente faz, não é simplesmente para agradar as pessoas. É porque nós temos o entendimento de querer agradar a Deus acima de todas as coisas. E aí sim a gente pode viver o que Efésios diz, aí sim eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja.
Eu posso dar a vida pela minha esposa. Ah, gente, se nós entendêssemos o quão bom é nós sermos cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Às vezes nós se achamos alguma coisa, não somos nada, gente. Somos vasos de barro na mão do oleiro. É Ele que nos enche, é Ele que coloca a graça dEle, o amor dEle, a presença dEle. É Ele que nos cura, é Ele que cuida de nós. É Ele que nos leva a ser realmente permissível a um coração aberto, arrependido, aonde nós somos sarados. Existem momentos em nossa vida, áreas da nossa vida, que precisam ser tratados. Senão o tempo vai passar, e nós não vamos ser transformados, nós não vamos ser restaurados. Queremos uma vida de plenitude, de abundância, queremos uma vida de alegria, uma vida maravilhosa, mas não temos nem a coragem muitas vezes de abrir o que realmente está dentro de nós. Porque temos medo de como as pessoas vão olhar para nós. Meu irmão, minha irmã, se nós se preocuparmos como as pessoas vão olhar para nós, mais do que nós devemos se preocupar como Cristo olha para nós, como Cristo nos enxerga. A palavra diz que o nosso espírito é testificado pelo Espírito do Senhor. Do que nos adianta ter um status social bonitinho, lindinho, está tudo perfeito, está tudo bonito, mas está tudo desmoronando, está tudo caindo, está tudo descendo, e a gente não quer mostrar para as pessoas. Esse é o papel nosso como igreja. Estar num ambiente onde que nós não somos perfeitos, mas aqui nós podemos ser saudáveis, cuidar um dos outros, ser família verdadeiramente. Podemos ser amados. E não me importa se tu pecou ontem, não me importa se tu pecou hoje, porque aqui é o lugar onde a gente se arrepende e pede para o Senhor nos aceitar. Aqui é o lugar onde a gente reconhece a Deus o que nós estamos vivendo e falamos: Pai, não permita que eu saia desse lugar da mesma forma que eu entrei. Não permita que eu destrua o principal objetivo teu, Senhor, na minha vida. Não permita que eu tire tudo para mostrar socialmente que estamos bem. Precisamos ser curados, restaurados. E quando eu falo isso, talvez vocês imaginem no coração de vocês: Pastor Fernando, por que tu fala tanto de ser curado? Porque às vezes passamos uma vida passamos, guardamos no nosso coração, guardamos dentro de nós, muitas vezes pequenas coisas que poderiam ter sido resolvidas, mas o nosso orgulho, o nosso ego, não permite a gente ser restaurado. E a minha maior vontade, como pastor e como igreja, é que nós sejamos cheios da presença de Deus, aonde a gente possa olhar um para o outro, abraçar e dizer: como eu vejo Deus na tua vida, Beto, como eu vejo Deus na tua vida, Dani. Quando a gente pode olhar um para o outro e falar: Pastor Judex, meu Deus, eu olho para ti, eu vejo um homem de Deus. Nós precisamos entender que esse tempo que é nos colocado, esse tempo que nós falamos que é a vida, foi proporcionado para facilitar a nossa vida. Porque se nós fôssemos viver diretamente na eternidade, nós estávamos perdidos. Talvez o que eu quero que nós possamos compreender e entender nessa noite é que o tempo voa realmente. O tempo não para. Ninguém consegue segurar o tempo. E o que eu quero te dizer é: como está o seu coração no propósito do Senhor, no que Ele te criou, no que Ele te formou, no que Ele quer para a sua vida, para a minha vida. Uma das coisas sobre o tempo é que ele é uma interrupção na eternidade. Tempo é uma pequena medida da eternidade. Tempo é uma fatia do para sempre, com um começo e um fim.
O tempo é um período limitado durante o qual uma ação ou um processo existe ou acontece. O tempo, o próprio tempo tem o seu poder. Como diz na palavra em Eclesiastes 3:10, diz o seguinte: viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso, em algumas versões apropriado, belo, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Também pôs a eternidade no coração do homem. Foi projeto de Deus colocar dentro de nós o anseio pela eternidade, para que nessa fatia do tempo, figurativamente, eu falei a eternidade, imaginem vocês sendo um bolo, e nós tiramos uma fatia desse bolo, e essa fatia do bolo é o tempo, a fração do tempo, e todo o restante é a eternidade. E aí Deus nos coloca dentro dessa fatia de tempo, para nos ensinar, para nos dar liberdade de escolha, como nós usaríamos o nosso tempo aqui na terra, como nós andaríamos, como nós reagiríamos às adversidades, aflições, aos triunfos, aos sucessos da vida, como que nós andaríamos segundo a sua vontade ou segundo o nosso coração. E Ele nos coloca para ter um entendimento que o tempo ele é, como nós já sabemos, dividido entre segundos, minutos, horas, dias, anos, para que nós pudéssemos compreender que para nós há um tempo determinado, há um tempo limitado para nós, aqui, nessa terra, mas que a gente teria que cumprir o nosso trabalho, o nosso propósito, passar por aqui e cumprir o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer da sua família? O que o Senhor quer do seu coração? O que o Senhor quer do meu coração? O que o Senhor quer para nós nessa geração, nos dando essa estação que nós estamos vivendo? O que o Senhor tanto quer de nós? Talvez a pergunta seria: será que nós temos realmente tendo a sensibilidade de ouvir Deus? Será que nós estamos aprendendo a ouvir ao Senhor? Ou nós estamos realmente caminhando ou vagando pela terra e esperando um dia após o outro, e talvez correndo como loucos atrás de tanto status, de tantos bens materiais, aonde tudo vai ficar? Aonde realmente está o nosso coração? Será que está na restauração da nossa família? Será que está realmente em ter uma vida íntegra? Porque nós começamos a mudar quando nós começamos a tomar uma decisão, autorresponsabilidade, comprometimento, dedicação. Começamos a mudar as nossas atitudes, buscando informação e mudando o nosso entendimento, sendo transformado pela palavra de Deus. E essa transformação começa a mudar o nosso comportamento, porque mudou a nossa mentalidade. O nosso comportamento mudando, e a gente começa a viver algo extraordinário. Nós começamos a ter uma rotina, um hábito novo, e esse hábito novo gera um caráter. E é no momento que vira esse caráter que é definido em nós, se somos imagem e semelhança de Cristo, ou passamos de uma fachada. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus. Nós não enganamos a Deus, porque Ele sabe até a intenção de quando nós fazemos alguma coisa, seja esse um bem social, seja esse ofertar a Ele, seja esse cantar louvores a Ele. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. E talvez eu quero trazer para o nosso entendimento é isso: como nós estamos usando o tempo. Como nós usamos o tempo? Algo tão valioso. Falamos que o tempo é uma moeda, e sim,
Mas o mais importante não é saber que ele é uma moeda, é como nós gastamos essa moeda, é como nós utilizamos essa moeda. No mundo dos negócios nós falamos que o tempo é dinheiro. Porque toda pessoa que tem foco, toda pessoa que tem determinação, toda pessoa que tem essa dedicação, esse comprometimento, o tempo dela é muito valioso. Por isso que eu falo que o tempo de vocês aqui é muito importante, para que nós saímos daqui com o entendimento. Todos os dias é nos colocado a oportunidade de um novo dia. O que eu mais amo na Escritura é que Deus em todo minuto, se você estava quebrado ano passado, você fala que é o passado, porque nesse ano novo você não está mais. Deus limitou o tempo para que a gente não viva no passado. Eu olho para o passado, eu vivo o presente, mas projeto o futuro, colocando na mão de Deus e dizendo: Pai, eu quero viver o extraordinário, sabendo que a minha vida está na Tua presença. Mas ficamos olhando para o passado, parece que o passado era melhor, e aí reclamamos do presente, e aí queremos ter um futuro extraordinário. Como? Se a vida nas palavras que nós declaramos. Então, se no presente tu não declara o que tu vai viver no futuro, com certeza tu não vai viver o que o Senhor quer que você viva. Por isso que a palavra diz: medita de dia e de noite, vigiai e orai. Por isso que a palavra diz: vai para o secreto, fala com teu pai que te vê no secreto. Ele sabe os teus anseios, Ele sabe o que te preocupa. Mas a palavra diz: busca primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas não seriam acrescentadas. Mas nós invertemos os papéis. Nós buscamos primeiro as nossas coisas, depois o reino dos céus. E aí é um problema gigantesco em nossos corações, porque invertemos as coisas. Nós temos uma facilidade em inverter as coisas. Invertemos o que o Senhor traz como princípios para nós. Amém? O tempo te dá tempo para mudar. É uma escolha nossa. Por isso que a gente conversava eu com a minha esposa, dizendo: a gente pode se sentar à mesa com a pessoa mais sábia deste mundo, mas se eu não estou decidido a querer mudar, não adianta de nada. Eu posso contratar os melhores especialistas, com uma mentalidade totalmente diferenciada, para mudar o meu comportamento de alimentação, mas se eu não quero mudar, não é ele que vai conseguir me mudar, porque precisa de um posicionamento meu. E esse talvez é o nosso maior problema hoje na nossa geração: posicionamento de nós, nosso posicionamento em casa como pai, gerar os nossos filhos num lugar de segurança, de proteção, de direção, de destino, cabe a nós, mas precisa de um posicionamento nosso, precisa de um posicionamento. Remir o tempo, a palavra remir vem de redimir. Quando nós tiramos o re e deixamos de mir, significa algo que possui. Quando eu coloco o re, é repossuir algo que eu perdi. Quando eu perdo, o Senhor sabe quando a gente perde o nosso tempo em coisas triviais. Vocês acham que é simples? Os neurocientistas estudam nós todos os dias, para que a nossa atenção, para que o nosso foco, para que nossos olhos estejam na palma da nossa mão, para que a gente passe tempo e mais tempo ali, comece a estudar a forma que nós pensamos os nossos gatilhos mentais. Para o quê? Para nos controlar. Esse é o objetivo. Só que quando eu não percebo isso, eu já estou dominado. Cada dia mais eu passo mais tempo. É muito mais fácil eu passar meia hora na rede social do que meia hora orando. E claro que é, porque ele te gera todos os momentos, gatilhos, momentos de boas risadas, e a gente começa a passar aquilo e vai indo, e o tempo vai indo, e o tempo vai passando, e nós vamos perdendo o essencial que nós temos na vida, o tempo.
Não podemos esquecer disso. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 90:10, dizendo: recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Como nós temos usado o nosso tempo? No que nós temos se dedicado? O que nós estamos cuidando a mais do que é o mais importante para nós? O que nós temos mais cuidado? O que nós mais temos se dedicado? O que realmente tem valor para nós? O que realmente tem valor para nós? Quando somos colocados em situações de confronto, o que realmente tem valor para nós? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que se nós perdemos tempo em algo que não foi o Senhor que nos colocou, não foi o Senhor que nos direcionou para aquilo, nós precisamos tomar a consciência e ter a luz sobre isso, e mudar de uma vez, se posicionar e remir esse tempo, trazer de volta num tempo extraordinário e fazer o que precisa ser feito. Não podemos ficar esperando que as coisas vão mudar por mudar. Não vai, as coisas só mudam quando você muda. Queremos que todo mundo mude à nossa volta, mas nós mesmos não queremos mudar. Gostamos de, quando não temos autorresponsabilidade, ou quando não se comprometemos conosco mesmo, gostamos de apontar para os outros, e geralmente os outros que eu falo são as pessoas que nos rodeiam, e falamos que muitas vezes a culpa é do nosso trabalho, a culpa é da nossa família, e aí começamos a se perder nesse caminho, aonde o Senhor quer nos ensinar algo maravilhoso, a viver caminhando todos os dias apenas para uma direção, a direção que Ele coloca em nossos corações, a direção que Ele determina em nossas vidas. O papel de Deus sobre nós é de um pai. A minha filha pode errar, e quando ela erra, eu chamo ela: filha, senta aqui, o que aconteceu? Quando ela me conta os erros, eu falo: filha, foi errado o que você fez. O pai não quer mais que você faça isso. Tu tem entendimento do que você fez? Tenho, pai. Geralmente ela chora: pai, eu não vou fazer mais. Eu abraço ela, eu digo: tá bom, filha, o pai te ama. Se a gente entendesse que o pai nos ama, se a gente compreendesse que Deus nos ama, nós não guardaríamos nada dentro de nós e falaríamos: pai, eu errei, papai, eu falhei, Jesus, mais uma vez eu não cumpri o que era para agradar o teu coração, e eu venho sentar aqui na tua presença, eu venho ficar aqui diante de ti dizendo: pai, filho, está tudo certo, eu te amo, nos restaurando, nos levando ao entendimento que nós não somos perfeitos, mas que Ele continua nos impulsionando a um destino, Ele continua nos impulsionando a um propósito. Ele colocou um dom sobre a tua vida, Ele colocou um dom sobre a minha vida, e nós temos algo a cumprir aqui. Existe um tempo para nós entregarmos isso, fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E talvez na estação, no tempo, no discernimento do que você está vivendo, é muito diferente do que eu estou vivendo. E é esse tempo que o Senhor quer te ensinar. É nesse tempo que o Senhor quer te restaurar. Nesse tempo que o Senhor quer te trazer maturidade. Uma das maiores armas, talvez, do nosso inimigo nos dias de hoje é não nos levar a pecar. Porque se ele sabe que a gente anda na presença do Senhor,
muito dificilmente nós vamos cair em qualquer pecado, mas ele tenta nos distrair. Se ele conseguir nos distrair, ele consegue tirar nós do foco e do propósito. Ele tirando nós do foco e do propósito, nós começamos a se dispersar sem perceber. E aí sim, depois da nossa distração, muito provavelmente nós vamos cair. Porque já não estaremos vivendo o que o Senhor quer que a gente viva. Já não estaremos caminhando, já não estaremos colhendo, já não estaremos como o Senhor quer que a gente esteja, na presença dEle. Para nós compreendermos isso mais a fundo, existe algo primordial para nós. 10 pontos que eu quero abrir para vocês que nós precisamos. A área na sua vida que não eu, mas o Espírito Santo colocou dentro do teu coração, que precisa de um posicionamento, precisa remir o tempo nessa área. Você precisa se planejar, você precisa estruturar esses tópicos e dizer: olha, eu vou começar com um passinho cada dia, eu preciso restaurar isso, eu preciso mudar o que eu estou vivendo. Planeja, gente. Quem planeja pode até sair um pouquinho do planejamento, mas sempre ele vai voltar, porque tem um caminho que ele traçou. Planeje para que você não se perca, não perca o seu tempo, não desperdice o seu tempo. No teu dia a dia, na semana, só tu sabe os desafios. Só você sabe os desafios do seu lar, do seu trabalho, da sua casa, do seu emocional durante a semana. Estabeleça as suas prioridades. Estabeleça as suas prioridades. Trazendo talvez se a minha vida, aonde eu perdi muito tempo, é na minha parte profissional, eu vou linkar lá realmente para onde eu estou indo. E linkando lá, eu vou colocar prioridades aonde eu não vou abrir mão, que é aquele caminho que eu estou indo. Só existe uma forma de eu mudar o caminho que eu estou indo: se o Senhor falar ao meu coração para mudar a direção. Se não se planeje para que você não se perca no caminho. E quando eu falo de planejamento, às vezes o teu planejamento é uma vida espiritual mais profunda. Alinha ela, coloca no teu mapa de vida, colocando lá: olha, todos os dias, nem que seja 1 minuto por dia, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou sentar na cama, eu não sei a tua forma de tu se falar com Deus, e coloca lá, e todos os dias cumpra aquilo. E daqui a 1 mês você vai estar orando 5 minutos, e daqui a 1 ano você vai estar num relacionamento muito mais profundo com Deus. Viva isso. Persiga somente o que você deseja. Somente o que você deseja realmente, entendendo o propósito que Deus te chamou. Proteja os seus planos e as suas prioridades. Repito, proteja. Eu sei do que eu estou falando, porque às vezes vai chegar muitas ideias, muitas coisas boas vão chegar para você, muitos momentos bons, mas só existe uma forma de você mudar para continuar indo para o seu propósito: é você querer viver aquilo todos os dias. Proteja as suas prioridades. Identifique o que é valioso para você. Tome as suas decisões baseadas no seu destino. Aprenda para onde você está indo. Lembra sempre aonde é a direção, para onde é o seu alvo. Aqui está, gente. Quando eu estou falando essas coisas, mas é a palavra. É a palavra que vai te dar direção. É a palavra que vai te mostrar o destino. É a palavra que vai te trazer vida. Faça um inventário, faça um levantamento das suas associações. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós nos atrelamos, tudo aquilo que nós fazemos associações, de alguma forma toma o nosso tempo. De alguma forma leva um pouco do nosso tempo.
Revise os seus investimentos. Estamos falando de tempo, aonde você tem investido o seu tempo. Revise isso, olhe para isso. É fácil eu perguntar para vocês. Se eu pedisse para todos chegar para mim e falar assim: a última semana, tudo que você viveu, coloca para mim numa folha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você vai perceber aonde você mais coloca o seu tempo. E talvez você vai me falar assim: é no meu trabalho, pastor Fernando. E eu vou te dizer assim: pode ser que seja no seu trabalho. Mas o tempo que você está lá no trabalho, existe um propósito por que você está lá. Você entrega o seu tempo que é valioso, para que de alguma forma aquela empresa, aquela indústria, ela produza algo, ela preste um serviço, e depois volta um recurso para ti. E é nesse momento que o dinheiro tem um fundamento, que é uma ferramenta para nós viver nessa terra. Mas o restante das outras praticamente 16 horas que você tem, num gráfico talvez, onde é que está o teu foco? Onde é que está o investimento do seu tempo? Não tente agradar a todos. Vou repetir. Não tente agradar a todos. Cara, é uma loucura, gente. Meu irmão, minha irmã, é uma loucura querer agradar todo mundo. A gente não pode. Jesus foi maravilhoso quando Ele disse: eu não vim para agradar a multidão, eu vim para agradar o meu Pai. Ele tinha um entendimento do que Ele estava vivendo. Por que nós queremos agradar a todo mundo? Por que nós queremos mostrar para todo mundo, muitas vezes, o que não é? E aí realmente, talvez seria um grande item para nós aprendermos assim, que é a fórmula do fracasso: agrade a todo mundo. Não é esse propósito, agradar todo mundo. O propósito é tu viver uma vida que seja relevante, conforme as Escrituras, agradando ao coração de Deus, sendo impulsionado pelo Espírito Santo para ter uma vida saudável nessa terra. Proteja o seu futuro. Viva os seus projetos. Talvez o seu projeto é uma casa, é um carro. Mas se eu perguntasse para ti, qual é o teu projeto espiritual? Você tem um projeto espiritual? Colocando diante de Deus o que você almeja ser em 31/12/2023, porque 7 meses já se passou, temos mais 5 meses. Nesses próximos meses, há algo relevante de projeto que você colocou diante de Deus para a sua vida? E quando eu falo isso, eu olho para mim também. O que nós apresentamos diante de Deus que tenha relevância num projeto diante de Deus, falando: Pai, esse é o meu projeto espiritual, esse é o meu projeto profissional, esse é o meu projeto familiar. Só que existe algo importante, que nós só conseguimos ter um projeto espiritual quando nós temos uma vida espiritual. E quando eu falo de vida espiritual, não é só vir domingo à noite ao culto. Certa vez eu escutei algo, e acredito que alguns de vocês também. Se uma pessoa dizer que ela vai ficar com o corpo atlético fisicamente, indo só aos domingos à academia, não vai funcionar. Talvez a minha pergunta é: como estão os nossos músculos espirituais? Como está? O que a gente tem vivido realmente? Às vezes somos cristãos de 5, 10, outros de 15, outros de 20 anos. E como está a nossa musculatura espiritual? Porque, gente, vamos ser sinceros. Eu estou usando figurativamente isso, mas se uma pessoa contrata um personal e vai lá e malha durante algum tempo, ela vai ter algum resultado. Se uma pessoa contrata uma consultoria
esportiva, para quem gosta de esportes, ela vai ter um resultado. Se você investe tempo todos os dias na palavra do Senhor, qual que é o resultado? O resultado é olharmos para vocês olhar para nós e dizer: uau, existe o Espírito Santo habitando no coração desse meu irmão, existe o Espírito Santo habitando no coração do Jonathan, existe o Espírito Santo habitando, existe um crescimento, existe algo sendo alimentado, existe algo sendo, sim, colocado na presença de Deus, sendo regado, sendo cuidado. Existe alguém, sim, fazendo um esforço de sair da zona de conforto para viver algo maravilhoso. É isso que vai mudar totalmente o que estamos vivendo. Quando nós compreendermos que precisamos ter um posicionamento. Qual seja a área da nossa vida, precisamos nos posicionar para que o nosso futuro, que pertence a Deus, seja brilhante. A única certeza que o nosso futuro vai correr tudo bem é quando nós estamos debaixo, sim, da graça, debaixo, sim, do refúgio, da fortaleza do Senhor. Precisamos compreender isso. E a minha pergunta para nós é: para onde nós temos ido, para onde nós temos sido direcionados nesse tempo, nesse momento? Terminando julho de 2023, eu te pergunto: como está a tua vida? Como está a tua vida? Todos nós temos uma idade. Eu falei para minha esposa, esse final de semana foram 3 aniversários que eu tive que ir, e cada um completando uma idade diferente. E num eu tinha uma sensação, no outro eu tinha outra sensação, e no outro nós tinha outra sensação. De cada um está vivendo uma estação. Mas a minha pergunta para nós é: qual a estação que nós estamos vivendo? Qual é a estação que você está vivendo? Qual é o discernimento que você tem sobre o que você está vivendo nesse momento? Perceba-se que aonde você investe o seu tempo, você se torna assim, mas é porque aquilo tem algum valor para você. O que nós temos valorizado? O que nós temos colocado no lugar do nosso Pai? A paternidade é algo maravilhoso. A gente fala de o nosso Deus, mas se nós tivéssemos o entendimento da importância que é esse relacionamento verdadeiro. E eu quero te dizer assim: se a palavra nos ensinou 70, 80 anos, se nós diminuímos pela idade que já temos, eu te pergunto: quanto tempo ainda você vai perder para mudar o seu posicionamento? Mudar o seu posicionamento. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Ninguém vai fazer os 5% da vida que é tua responsabilidade. É tua responsabilidade cuidar do seu emocional, cuidar da sua vida espiritual, cuidar da sua vida emocional. É tua responsabilidade. Não adianta nós querermos terceirizar, não vai funcionar. Precisa sim gastar tempo nisso. Aonde está o tempo que nós estamos vivendo? Aonde estamos alocando? Aonde a gente coloca o nosso maior tempo, ali está crescendo, vocês podem ter certeza. Eu conversava com algumas pessoas dizendo: olha só que interessante, qualquer pessoa que você vai estudar, seja uma pessoa cheia de unção, seja uma pessoa com uma empresa esplêndida, seja uma pessoa que tem uma família maravilhosa, ela dedica tempo àquilo, ela tem foco naquilo.
Não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores. Aprenda a se posicionar. Aprenda a representar o que o Senhor nos ensina nas Escrituras. Os princípios não são para ser negociados. Princípios é para nós vivermos. Precisamos aprender a caminhar de uma forma onde que Deus se agrade do que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Nós precisamos compreender isso. E para encerrarmos, eu quero te falar algo. Essa semana eu fui ao hospital orar por uma pessoa. E lá o tempo parou para mim, não para ela. Foi para mim que o tempo parou. Mudei toda a minha rotina, todos os meus hábitos e fui até lá o hospital. E quando eu estava diante dessa pessoa, a primeira pergunta que eu fiz para ela: por que a senhora pediu para vir até aqui? E ela, com seu filho do lado, olhou para mim e disse: porque eu precisava de uma oração. E aí eu olhei para ela, perguntei a idade dela e perguntei o porquê que ela estava no hospital, o que estava acontecendo. Ela me contou uma breve história da sua vida, de dor, de tristeza, não de alegria. Porque quando a gente está num leito de hospital, tudo muda, gente. Há muito tempo para refletir no que a gente viveu. E aí quando eu estava com ela, a dona Maria, ela dizia assim para mim: sabe, pastor, eu só quero descansar. Naquele momento, o tempo parou para mim, porque sim, eu tenho muitos compromissos, mas o tempo parou porque eu pude refletir que o que aquela senhora queria era descansar. Só que ela queria descansar sabendo que poderia ser em paz. Ela não queria descansar em meio a tantas perturbações. E aí eu pensei comigo: Jesus, estou eu aqui 10 horas da manhã dentro de um hospital. E para mim foi interessante sim, gente, porque me faz refletir o tipo de vida que eu estou vivendo. Corremos atrás de tantas coisas, às vezes só para dizer assim: não, porque lá no futuro eu quero descansar. Aprenda a correr sim atrás dos seus objetivos, mas aprenda a ter o equilíbrio com o Espírito Santo dentro de você. Aprenda a viver os momentos, aprenda a viver o tempo que você está passando, aprenda a viver o tempo das estações. E se for a adversidade, está tudo certo, está te amadurecendo. Se for as aflições, está tudo certo. Agora, se for também momentos de glória, momentos de sucesso, momentos de triunfo na tua vida, vive isso. Compartilha isso, seja um testemunho vivo. Agora, não adoeça com as amarguras ou com os sentimentos dentro de você, a chegar ao ponto de você falar assim: eu só quero descansar, eu só quero parar com tudo. Viva de uma forma diferente. Não espere chegar num ponto extremo. E aí nós oramos junto, eu, dona Maria, seu filho, e ela dizia: pastor, eu vou sair daqui. E eu olhava para ela, entendendo a fase que ela estava vivendo, e eu dizia: o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele é sempre eterno, Ele é o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o conselheiro. Ele continua sendo um Deus vivo, Ele é Deus. E ali nós ficamos por algum tempo, e as pessoas que estavam à volta diziam: ele é pastor, também queriam oração. E quando eu vi aquilo, eu digo: gente, há vida em nós.
Não é porque eu sou pastor, há vida em você. O mundo anseia pela revelação dos filhos de Deus, e nós não estamos se posicionando como filhos, estamos perdendo tempo. E vocês têm autoridade, porque o Espírito Santo, certa vez eu escutei aqui na plataforma, e é verdadeiro, não existe Espírito Santo trainee, não existe isso. Espírito Santo é o Espírito Santo. Ou você vive ou você não vive, é sim, sim, não, não, não tem meio termo no meio disso. E eu encerro com isso. Aonde você está investindo o seu tempo? Aonde você está investindo o seu tempo? Vamos se colocar de pé.